Em Cima do Fato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, essa alegação de surto por parte de Bolsonaro pode tirá-lo da prisão preventiva? O que você tem conversado aí nos bastidores com os apoiadores do presidente? Qual que é a expectativa? Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Talvez da prisão preventiva, que é essa prisão que está decretada no momento e tem a ver com outro processo que não da tentativa de golpe, pode ser que não. Mas futuramente, a médio e longo prazo, sim, a alegação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode não estar estável mentalmente pode tirá-lo da prisão, caso seja sugerida pela defesa do ex-presidente e acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque Jair Bolsonaro alegou durante a sua audiência de custódia que tentou violar a tornozeleira eletrônica porque estaria em surto, e esse surto teria sido provocado pela mistura de medicamentos. Eu ontem questionei a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em relação a este assunto ainda não se pronunciou. A minha pergunta foi a seguinte: vocês devem usar essa alegação de surto, de crises de ansiedade que alguns dos aliados de Bolsonaro têm dito, para pleitear a saída dele do regime fechado posteriormente, se ela for de fato publicada e executada pelo Supremo Tribunal Federal, ou não? Porque até o momento, nas alegações que pedem que Jair Bolsonaro não vá para o regime fechado, foram apresentados vários atestados médicos de doenças relacionadas ao coração, da incidência do câncer de pele que ele teve, mas que foi retirado, mas não se falou ainda de nada sobre ordem mental. E nós sabemos que o Código Penal, em seu artigo 26, diz que se a pessoa tiver algum problema de ordem mental no momento do cometimento de um ato, no caso o corte da tornozeleira eletrônica, essa pessoa pode ser considerada inimputável. Inimputável é aquela pessoa para a qual a pena não é aplicável porque ela não estava consciente no momento do crime. A defesa ainda não tomou a decisão em relação a isso, mas sim, Kátia, se a defesa tomar essa decisão e se isso for acatado pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser que Bolsonaro escape da prisão nessa alegação de que estaria inimputável e que no momento não estaria consciente do que estava fazendo, Kátia. Ô Edilene, quais são as estratégias da base da oposição após a prisão de Bolsonaro? Primeiro, tanto base quanto oposição vão se reunir hoje e chamaram reuniões de bancada. Conforme nós adiantamos, no próprio dia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, chamou uma reunião de bancada para esta segunda-feira. Os parlamentares que não estavam em Brasília nas últimas 2 semanas, porque estava permitida a votação remota em função da COP30, a capital do Brasil foi transferida para Belém do Pará e os parlamentares foram liberados para votar à distância. Então, eles começaram a retornar ontem e chegam também nas primeiras horas desta segunda-feira para a reunião de bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem 2 prioridades que são, dentre várias, pauta desta reunião. Uma delas querem retomar o processo de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, processo que acabou sendo fechado no Conselho de Ética, e os petistas querem que essa discussão seja reaberta na Câmara dos Deputados. Segundo, responsabilizar Flávio Bolsonaro pela vigília realizada na porta da casa do presidente, que foi usada pelo Supremo Tribunal Federal como uma das justificativas para decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. Além do que, dessas medidas que são realizadas no parlamento, também há um chamamento das centrais sindicais e dos movimentos sociais, uma reunião para esta semana para definir um dia de ato em apoio à prisão de Bolsonaro, data que ainda não foi definida. O que tem de manifestação em que a esquerda está apoiando por causa da prisão do ex-presidente? Amanhã acontece aqui em Brasília a Marcha Nacional das Mulheres Negras, em função do mês da consciência negra. E segundo a deputada Dandara, que é do PT de Minas Gerais, a Marcha das Mulheres vai abraçar também a bandeira sem anistia e pela manutenção da prisão de Bolsonaro. E a direita, a base do ex-presidente, o que planeja? Também tem reunião de bancada nesta segunda-feira. Eu conversei ontem com Valdemar da Costa Neto. Segundo ele, o encontro está marcado para hoje, às 14h. Parlamentares do Partido Liberal cancelaram todos os compromissos
ministérios e vão comparecer em peso nesta reunião que vai definir as estratégias. O que a Itatiaia já adiantou sobre isso? Nas primeiras horas depois da prisão de Bolsonaro, no sábado, nós entrevistamos o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado Federal, e segundo ele, eles vão tentar votar a anistia ampla, geral e irrestrita a partir desta semana, depois da prisão de Bolsonaro. Mantém segredo em relação a outras estratégias, mas já também marcaram uma manifestação para o próximo domingo, a concentração em frente à Catedral de Brasília, aqui em São Paulo, aqui em Brasília. Não será uma manifestação em São Paulo, como normalmente acontece. Nós já havíamos adiantado também que a movimentação seria aqui em Brasília. E para quem não conhece a capital federal, a catedral fica na esplanada dos ministérios, praticamente em frente ao Congresso Nacional, em linha reta, menos de 1 quilômetro. Ou seja, será uma manifestação, segundo os movimentos que organizam, principalmente os influenciadores do Brasil, pacífica, mas ela ocorre no mesmo lugar em que houve o 8 de janeiro. Por isso, a segurança deve ser reforçada em toda a esplanada e na Praça dos Três Poderes, onde fica o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Esta é a primeira manifestação marcada por eles, já ocorreria antes da prisão de Bolsonaro e agora várias caravanas partem de várias partes do Brasil para participar desse movimento que deve ser grande aqui em Brasília. Inclusive tem caravanas organizadas por vários movimentos pelo Direito a Minas, vindo no final de semana para a capital federal para participar deste protesto. Kátia e Eustáquio.